Graça e paz! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ruth Mariano e hoje estamos aqui para mais um episódio da série Juntas Somos Mais Fortes. Estamos trazendo semanalmente temas de autoajuda para você, mulher. Então você, mulher, que conhece, tem aquela amiga, aquela colega, aquela vizinha, né? Aquela pessoa da família que precisa de uma autoajuda, que está precisando ouvir de fato palavras aí de ânimo, de garra, de força. Compartilhe o nosso vídeo, nos ajude aí na divulgação, tá? E antes de começarmos, nós vamos abençoar a nossa gravação e pedir para que Deus tome a direção dela. Amém? Senhor Jesus, nós entregamos nas suas mãos mais um episódio da série Juntas Somos Mais Fortes. Pedimos que o Senhor tome a frente de toda essa live, né? Que realmente seja um assunto, um tema que vá de encontro ao coração, à necessidade dessa mulher que está nos ouvindo. E eu tenho certeza que no final dessa gravação, no final dessa live, essa mulher ela vai se sentir revigorada, ela vai se sentir forte, porque realmente ela é capaz. E nós sabemos que a força, né, vem do Senhor. Então nós entregamos nas suas mãos e pedimos que o Senhor abençoe. Amém. E pessoal, ative o sininho. Nós voltamos e já falando, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, vai aparecer em algum dos lados aqui. Não deixe de ativar o sininho e se inscrever para que realmente você seja comunicado, você receba aí as notificações todas as vezes que tiver uma live, uma gravação nova aqui no nosso canal. E todos os dias, diariamente, a Awake Church lança vídeos aí para te ajudar a ter um equilíbrio nas 7 áreas da vida, né? Nós sabemos que nossa vida é um equilíbrio, então existe a parte pessoal, profissional, familiar, financeira, né? Existe a parte espiritual. Então, todos os dias existe um nível, uma live, um vídeo que vai de encontro aí com a sua necessidade. E vai ser muito bacana, tá bom? Olhem só, vocês já conhecem, acho que já está dispensando a apresentação, né? Estamos aqui com a Sandra Santos. A Sandra é uma mulher aí guerreira, uma mulher que tem ajudado muitas outras mulheres aí nesse meio do caminho aí, nessa trajetória dela, né? A Sandra, ela é especialista, pessoal, em desenvolvimento pessoal. Ela é mentora de mulheres. Olha que responsabilidade, né, Sandra? Olá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. O importante é que seja bom. Não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo. Eu tenho tido aí, né, o privilégio de trabalhar com gente, com mulheres, principalmente, mas com famílias, com profissionais, com lideranças. E nessa área de desenvolvimento humano tem sido muito especial. Eu acho que o privilégio é muito mais meu do que as pessoas com as quais eu tenho trabalhado. E nós imaginamos a quantidade de assuntos, né, histórias que você deve presenciar aí nessa trajetória toda, né? Sim, cada pessoa, né, eu costumo cantar aquela musiquinha, né? Aquela música, né? Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Cada um tem a sua história, tem os seus porquês. Verdade. Né? Tem a sua caminhada. E hoje nós vamos falar sobre identificando feridas emocionais. Né? Um tema realmente que não existe uma pessoa que não tenha passado por alguma dificuldade, né? Por algo que de fato marcou a vida dela. Sandra, tem um livro que eu gosto bastante, que é um livro do Cortella, né? O título dele diz que por que agimos como agimos? Por que nós somos assim, né? Você conhece esse livro? Sim. Quer falar um pouquinho sobre ele? Sim, conheço. Nesse livro, o Cortella, ele vai trazendo para nós a grande contribuição, né, de o que levaria cada pessoa a ter um ou outro comportamento, né? Porque quando a gente fala em agir, está diretamente ligado a comportamento. E comportamento é algo que é consequência, é aprendido. Tanto é aprendido para o mal quanto para o bem. Para o bem. Pode ser mudado. E por que a gente age como age? Porque nós temos uma história. Nós fomos gerados do papai e da mamãe
E eles trouxeram, eles contribuíram com o legado deles, de cada sistema, né, do pai, da mãe, família. E nós somos formados e recebemos essa influência. Nós vivemos num mundo caído, né, numa natureza aí, a gente recebe influência disso. Mas também a gente tem a nossa própria personalidade, mas também nós temos feridas. Ao longo da vida, a gente vai sendo ferida, né? Feridos. É o dia mau, né? É certo que o dia mau vem. Então, uma vez eu ouvi de uma psicóloga, né? Quem não está pronto para se frustrar, não está pronto para a vida. Porque viver é frustrar-se. Então, várias são as razões pelas quais agimos como agimos. Mas hoje, de acordo com o tema que nós estamos tratando aqui, eu quero identificar o principal motivo como as feridas da nossa alma. Ao longo da vida, e principalmente até os 6 anos de idade. As feridas emocionais, elas se instalam na fase adulta? Sim. As dores, as raízes de bloqueios, de problemas, de comportamento se instalam na vida adulta, na adolescência? Sim, mas a grande porcentagem se instala na primeira infância, que é até os 5, 6 anos. Você que é mamãe, né? Muito interessante até os isso. 5, 6 anos se instalam as maiores feridas. E elas vão identificando por que nós agimos como nós agimos. Essas feridas, elas vão fazendo com que a gente desenvolva máscaras ou mecanismos de defesas ao longo da vida, para não sofrer onde está aquela ferida aberta. Então, são várias as razões pelas quais nós agimos como agimos. Mas hoje a gente quer falar, né, sobre a questão das feridas emocionais. Identificando elas, verdade. E muitas das vezes a gente vê e fala assim, poxa, que mulher amarga, né? Nossa, aquela mulher é amarga, né? Ou se não, aquela mulher que sempre está na defensiva. Você vai falar com ela interrompe o que você está falando e ela quer falar mais alto, ela quer falar, né? Ela tem a necessidade de agredir por palavras ou de ser mais grossa, né? Isso também pode ter algo relacionado lá atrás, Sim, a história dela, né? Nos treinamentos, nos cursos, né, que eu ofereço, nas mentorias, nos treinamentos, nos programas de desenvolvimento de inteligência emocional, de cura interior, de crescimento emocional, eu sempre digo assim, que nós precisamos observar tanto doenças, viu? Porque muitas doenças são fruto de feridas também. Olha. Existem as doenças que são as psicossomáticas, doenças que são recorrentes e são geradas em feridas. Então a gente pode olhar para tudo isso como um sintoma. Essa mulher é amarga. O que esse amargor está querendo me contar sobre essa mulher? Essa pessoa é grossa. O que isso, esse grosso, como um sintoma, está querendo me contar sobre essa pessoa? Essa pessoa é muito ciumenta, é muito controladora. Nossa, essa pessoa é muito insegura. Essa pessoa... O que isso, como um sintoma, está querendo me contar sobre essa pessoa? Então, quando a gente transforma esse comportamento, ou às vezes até uma enfermidade, por exemplo, a fibromialgia. Fibromialgia é uma doença da alma. Você que acompanha meu Instagram, né? Aliás, @Instituto Sandra Santos _ vai aparecer aqui em algum lugar, né? Super indico, pessoal. Tem conteúdos riquíssimos. Você que acompanha lá, eu gravei um vídeo esses dias sobre a fibromialgia e fiz uma live lá sobre as doenças, né? A fibromialgia é uma doença que os médicos não diagnosticam, né? Não tem o que é? É o sangue? É a pele? É o osso? É o pH? É o quê? Fibromialgia é a dor da alma. E a fibromialgia me conta o quê? Me conta que essa pessoa tem uma ferida aberta. Ou que está acontecendo na fase adulta, ou que vem vindo lá de trás. Né? Então, são várias questões que nos ajudam a olhar lá para de onde nós viemos. Então, vamos olhar os comportamentos como sintomas. E faça a pergunta,
antes de taxar, né, um rótulo na pessoa, ou em você mesma, né? O que isso está querendo me contar sobre essa pessoa ou sobre você mesmo? Qual a história dessa pessoa, Qual a né? história que está por trás? É verdade. E Sandra, quais seriam as principais feridas emocionais? Assim, é claro que tem, né, uma gama muito grande, mas as mães, né, as principais aí categorias, a gente pode dizer que são as feridas de humilhação, as feridas de abandono, humilhação, abandono, rejeição, Verdade. são as principais feridas, tá? Então, uma pessoa que foi humilhada na infância, então, humilhação, abandono, rejeição, traição. Então, essas são as principais feridas, né? E a partir daí, vão se desdobrando e se desenvolvendo as máscaras, os mecanismos de defesa. De defesa. E quando a gente fala na infância, é aquela... Quantas pessoas a gente já escutou, né, a história e fala assim, poxa, a minha mãe não queria, né, engravidar, né? Eu fui uma gravidez assim, repentina, não foi planejada e realmente não era para ter nascido, né? Eu trabalho com as mentorias e a gente desenvolve um princípio que é o seguinte, é como nós lemos, é como nós percebemos. Sabe aquela história dos espias? 10 espias foram lá ver aquela terra prometida, não foi? E aí um grupo de espias veio dizendo assim, nossa, tem muito gigante, a gente vai lá e não vai dar certo, porque éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, né? E tem uma outra passagem na Bíblia que diz assim, como o imagina na sua alma, assim é. Então, muitas vezes, Ruth, não é o que de fato aconteceu, mas é como a pessoa leu aquela situação. Eu sempre conto o seguinte exemplo, a mamãe engravidou. Foi uma gravidez planejada, bacana, belezinha. O papai e a mamãe curtiram a gravidez, show de bola. O neném nasceu, fez lá o tempo de licença maternidade, mundo perfeito. Aí chegou o tempo de acabar a licença maternidade. Então o papai e a mamãe foram lá procurar uma escolinha, uma creche, uma educação infantil, para deixar essa criança lá, porque a mamãe tinha que voltar a trabalhar. Aí chegou o dia, a mamãe foi com o coração partido, o papai também, entregaram essa criança aos cuidados lá dos educadores, a maletinha, a mochilinha, o lanchinho, as trocas de roupinha, tudo lindo. Abraçou, beijou, filhinha, papai volta, a mamãe volta, nós te amamos, beijo. Foi embora. Não foi tudo perfeito? Sim. Mas aí a criança pode ter lido assim, quando se viu sem o papai e a mamãe. Meus pais me abandonaram. Meus pais não me amam mais. Claro que isso é no nível do inconsciente, né? Freud diz que nós conhecemos ao nosso respeito apenas 5%. Os outros 95% estão numa esfera do inconsciente. Então, essa criança pode ter ficado com esse registro. Meus pais me abandonaram. Meus pais me deixam aqui todo dia porque eles não gostam de mim. Percebe? Então, uma ferida de rejeição, uma ferida de abandono, de traição, de humilhação, essa ferida... ela pode vir não apenas do que de fato aconteceu, mas de como a pessoa leu aquele acontecimento. Percebe? Quantas crianças eu atendo, eu oriento famílias, aconselho casais, desenvolvo programas com famílias, quantas situações a gente vê que a criança adoece por conta de um divórcio, porque a criança sente a culpa. Meus pais não permaneceram juntos por culpa minha. Não é numa esfera do consciente, dos 5%, é do inconsciente. E aí a criança carrega essa culpa, meus pais não ficaram juntos, a culpa é minha. E a criança adoece por se sentir culpada porque o pai foi embora, porque a mãe foi embora, percebe? Então é como você lê, como você recebe. E as feridas se formam numa esfera aí da alma, das emoções. Muito interessante, né? E muitas das vezes a pessoa, ela tem feridas, mas ela nem sabe que ela tem. Né? Como que a gente identifica se temos feridas, Sandra? Assim, na verdade, não só a gente pode identificar as nossas feridas, embora eu sempre diga o seguinte, que a chave do crescimento emocional, a chave da cura interior, né? Jesus perguntou para Pedro, quem é você?
né? Assim, eu sou Pedro, tu és Pedro. Jesus começou, tu és Pedro. Né? Lá no ambiente de ressurreição, né? A Maria estava lá, apareceu o jardineiro, ela achou que era um ladrão, né? Tava lá, o sepulcro estava aberto, ela achou que tinha arrombado. Jesus não estava lá, ela achou que tinha roubado. Ela não imaginou que de fato estava acontecendo, porque a nossa mente, ela tem uma negatividade, não é? Então, em primeiro lugar, a gente precisa se conhecer. A gente precisa banhar a nossa mente nesse conhecimento e saber quais são os nossos limites. Saber a verdade acerca de nós, mas também conhecer o outro. Então, a primeira pergunta aí, primeira coisa que a gente pode identificar uma ferida. Essa pessoa, ela é muito controladora? Por que essa pessoa é muito controladora? O que está por trás desse controle todo? Será que ela não tem medo de perder? Será que ela não tem medo de ser rejeitado de novo? Será que não é uma pessoa que experimentou muitas perdas já na vida? Muita gente já foi embora da vida dela, então ela é uma pessoa controladora ou ciumenta? Verdade. Eu tenho mulheres que têm medo de dirigir. Por que essa mulher não consegue romper? Ela aprende tantas coisas, mas não consegue aprender a dirigir. Por quê? Porque ela tem ali, quando a gente começa a fazer um trabalho, a gente identifica que tem uma ferida ali. Uma ferida de uma pessoa que foi abandonada ou que não encontrou um pai disponível, uma mãe disponível. Então, ela é tão insegura ou foi super protegida. E aí, na hora do dirigir, que é a hora que ela vai dirigir a sua própria vida, porque esse é o sentido, ela vai para a vida, ela vai dirigir a sua própria vida, ela vai tomar conta das suas próprias coisas, ela não quer. Ela não tem essa confiança, Ela né? quer continuar sendo dirigida, ela quer continuar sendo cuidada, porque isso faltou lá atrás. Então, quando uma pessoa tem alguns comportamentos que são gritantes, todo excesso aponta para uma falta. Até mesmo as compulsões. Porque a pessoa come tanto. O que está faltando na vida dela? Ela está comendo tanto para suprir, na verdade, o quê? Então, quando tem um excesso, o excesso do dormir, o excesso do beber, o excesso do comer, o excesso do trabalhar, todo excesso, toda compulsão aponta para uma falta. Então, se você se vê numa compulsão, numa busca... Eu atendi uma pessoa esses dias, uma mulher, que ela falou, eu quero trabalhar, eu quero que você me ajude porque eu estou procrastinando. Aí, quando nós começamos a conversar, que eu perguntei, então tá, me fala o que você está fazendo. A mulher tinha 13 cursos em andamento, mais família e filhos. Aí eu falei, peraí, procrastinação? E aí eu falei, por que você tem tantas coisas em andamento? É porque eu preciso. E quando nós fomos cavando através das ferramentas, cavando, nós chegamos no ponto de que aquela mulher, na verdade, ela tinha uma ferida de não aceitação em relação à mãe dela, que então ela fazia tudo aquilo, na verdade, na busca da aceitação da mãe. Olha, já adulta com filhos, hein? Você vê que é algo que vem lá da infância, né? Então, quando um comportamento ele destoa do que é um comportamento de leveza, de equilíbrio, opa, deve ter uma ferida aí. Uma pessoa que está sempre doente ou sempre queixando de doença, ela tem uma necessidade muito grande de ser vista. Então, o que faltou na vida dela lá atrás? Será que ela se sentiu vista pelo pai, vista pela mãe? Às vezes ela teve lá 5 filhos e a mãe ficou doente, ela não pôde, teve que assumir. O que está por trás disso? Então, a gente identifica uma ferida em mulheres que aceitam uma relação, como nós falamos no programa aí no episódio atrás, uma mulher que aceita uma relação abusiva. Por que ela se sujeita a isso? Opa, tem uma ferida aí, né? Eu costumo dizer, né, que tem pessoas que têm uma autoestima tão rebaixada que se sentem, desculpa aqui a metáfora, o verme do cocô do cavalo do bandido. Então, tudo que vier para ela fala, tudo bem, é o que tá para mim. Mas por quê? O que tem por trás disso? Uma humilhação que ela passou na infância. Às vezes, pessoas que passaram tanta privação na infância, que viveram momentos até de humilhação na escola, entre os amigos. Então, hoje ela se sujeita a qualquer coisa.
Ela acha que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem. Então a gente percebe, como é que eu percebo uma ferida? Quando um comportamento sai da leveza, sai do convencional, sai do padrão esperado e começa a destoar, né? A ponto de a pessoa mesmo começa a ter comportamentos limitantes em relação àquilo, né? Legal. É igual quando a gente fala, né? Poxa, como essa pessoa é carente, né? Né? Às vezes você tem aquela amiga que você não ligou para ela uma vez na semana e ela fala, poxa, por que você não me ligou? Sim. Né? Você já esqueceu de mim? Será que eu fiz algo? Aquela pessoa começa a te questionar. Você fala, não, mas tá tudo bem. Sim. Tá tudo certo, mas ela tem uma carência. Toda né? vez que aparece um comportamento, uma atitude que paralisa, tem uma ferida aí. Tem uma ferida. Tem algo que precisa ser Tem tratado. algo que precisa ser visto. É um sintoma de que algo precisa ser visto, precisa ser olhado, precisa ser reparado. Então, como percebe uma ferida? Um comportamento que paralisou a pessoa, bloqueou a pessoa. Opa, né? Algo está errado, né? E Sandra, qual é o caminho da cura? Como conseguir? Porque assim, uma vez que eu identifiquei a ferida, né, eu já identifiquei que eu tenho feridas abertas na minha vida. Como conseguir a cura? Como conseguir cicatrizar essa ferida? Em primeiro lugar, entender e aceitar. A aceitação é o primeiro passo da cura. Aceitar, eu digo isso sempre, aceitar não é concordar. Ah, mas eu fui abusada sexualmente por um parente, como é que eu vou aceitar? Então, aceitar não é concordar, mas é acolher isto como parte da minha história. É uma parte que faz, como a gente falou um dia desse aí, né? Faz parte das minhas sombras, é algo que eu não quero mostrar, mas eu aceito. Isso não me faz pior, isso não me faz menor. Eu aceito olhar para isso, eu aceito abraçar a cura, inclusive a cura do Espírito Santo na minha vida, né? Eu aceito olhar para a cruz, eu aceito ressignificar. Ressignificar é trazer um novo significado a essa situação. Então, o primeiro passo da cura é olhar. Eu vou olhar para isso de maneira corajosa, né? Corajosa. Jesus olhou para aquele momento na cruz de maneira corajosa, expressando a sua vulnerabilidade. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não estou dando conta. Então, o primeiro passo é esse, é aceitar. E Jesus disse o quê? Senhor, perdoa o que eles estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Jesus aceitou que estava sendo traído, né? E ali ele estava como homem, ele não estava como Deus. Então, aceitar que isso fez parte da minha vida, isso fez parte da minha história, aceitar que tudo foi como foi. E então, acolher, né? Entender que isso não te deixa menor e buscar um caminho de ressignificação, de fazer diferente. Eu farei diferente. E eu costumo dizer sempre uma frase, eu ensino isso para as minhas alunas, mentorandas, da dor nasce missão. Naquilo que você foi ferido, que você foi machucado, deixe nascer um propósito de ajudar outras pessoas nessa situação. Quantas ONGs, quantas associações, quantas pessoas estão aí trabalhando para ajudar outras naquilo que elas sofreram. Então, da dor nasce missão. Em vez de ficar ali chorando, queixando, uma dor que é real, não estou tirando a dor, todos nós temos, né? É verdade. Então, eu não estou tirando a sua dor, mas em vez de ficar sentado, chorando, lamentando, né? Ressignifique, dê um novo significado. Faça disso uma missão, um propósito. Maria, quando saiu dali, daquele ambiente de choro, ela foi contar para as pessoas. E dizem que é por isso que o evangelho correu tão rápido, né? Porque foi uma mulher que foi contar que Jesus tinha, né, ressuscitado. Então, faça da sua dor a sua missão para ajudar outras pessoas a encontrarem um caminho de cura, um caminho de libertação. Sandra, não consigo, já estou lidando com isso há anos. Busque ajuda, porque juntas somos mais fortes. Somos mais fortes. Busque juntas ajuda. Somos mais fortes. Busque uma mentoria, busque um aconselhamento. E, em primeiro lugar, busque a Deus. Isso. É de Deus, é do altar que vem a nossa força. Quando Jesus estava lá na cruz, ele não murmurou, ele não xingou, ele não chamou, pediu ajuda externa e nem ajuda da mãe dele. Ele disse o quê?
pai. Pai. Então, em primeiro lugar, busque a ajuda do teu pai, o pai do céu, que é dele que vem a tua força. Em Exatamente. segundo lugar, busque a ajuda dos parceiros aqui, ó. Parceiros, pessoas que estão aqui de carne e osso no caminho junto com você. Isso mesmo. E você, mulher, que precisa de uma ajuda, precisa desabafar, precisa de um aconselhamento, não tem com quem falar, né? Entre no nosso site da Ideal Way Church, lá tem um aconselhamento cristão. E certamente você vai conseguir lá ter um atendimento online ou colocar seu nome, seu telefone, e nós vamos entrar em contato com você, tá? Para poder te dar todo esse suporte. E eu tenho certeza que o Senhor vai cicatrizar as suas feridas. Sim. E você vai fazer dessa ferida florescer. Vai tirar forças dela, porque a gente tem que ver o lado positivo de tudo, né? Isso faz com que a gente se torne forte, né? Se torne aquela mulher guerreira, né? E fala, olha, o que passou, passou. Sim. E agora o que importa é daqui para frente. Sim. O que eu vou fazer daqui para frente? Sim, é como mesmo. Você. Não é o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com isso. Que faz a diferença. Exatamente. Né? Sandra, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais um vídeo maravilhoso. Eu tenho certeza que através desse vídeo muitas mulheres estão sendo abençoadas. Esperamos assim. Tá bom? Pessoal, compartilhe o vídeo, né? Compartilhe com aquela amiga, com aquela colega, com a família, né? Nos ajude a levar esse vídeo aí de encontro a muitas mulheres que estão precisando aí de um acompanhamento, de um conselho e ouvir isso de fato, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.